Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui com uma questãozinha da VUNESP, né? Questão clássica de torque, né? Momento ou de momento nulo, né? Então momento resultante nulo, né? Que é sobre equilíbrio, né? Que é sobre corpos não girarem, né? E a gente tem algumas condições para isso acontecer, né? Enfim, vamos ler e vamos resolvendo exercício aqui e eu vou explicando as condições. Ó, ao praticar exercício com uma barra, uma pessoa inadvertida colocou peso maior em um dos lados da barra, como mostra a figura, né? Então o cara colocou mais peso de um lado que do outro, né? Considerando que a barra seja homogênea, esse dado é importante, tá? A barra é homogênea, significa que o centro de massa dela é exatamente no meio. Indeformável, né? Então ela não entorta, isso também é uma informação importante. De peso de 100 newtons. Então essa barra, né, só a barra pesa 100 newtons. E que o ponto C seja o centro geométrico da barra, né? Centro geométrico ou centro de massa, a mesma coisa. As densidades das forças verticais FD e FE que a pessoa deve aplicar na barra para mantê-la em equilíbrio, ó, essa palavra é muito importante, equilíbrio, na posição horizontal valem, respectivamente. Bom, então, gente, no nosso desenho aqui, né, a gente tem a pessoa fazendo duas forças nessa direção e essa barra está paradinha, está em equilíbrio, né? Só que a gente está falando aqui de um corpo que pode rodar, né? E aí a gente tem algumas condições para estar no equilíbrio, né? Então, a primeira condição do equilíbrio é a condição de força resultante igual a zero, né? Então, a primeira condição do equilíbrio é a força resultante ser igual a zero. Beleza? Nossa, esse F ficou feio. A primeira condição é a força resultante ser igual a zero. Beleza? Bom, mas que força que atua na barra? Primeiro, né? Vou botar esse aqui para baixo aqui, senão vai atrapalhar. Bom, a gente tem o peso da barra, né? Que está aqui bem no centro, bem no meio, né? Que vale 100 newtons. Temos os pesos dos próprios pesos, estão puxando a barra para cá, ó. Esse aqui ele vale 120 newtons e esse aqui vale 100 newtons. Peso 100 newtons. Certo? Beleza, está aqui, ó. E as forças, né, que a pessoa faz para cima na barra, tá aqui e tá aqui. Perfeito. Show. Bom, então a primeira condição, a gente vai olhar só as forças que puxam a barra para cima e as forças que puxam a barra para baixo. Não tem mais ninguém fazendo força na barra, apenas essas forças aqui. Então, se está em equilíbrio, quer dizer que as forças estão se equilibrando. Todas as forças que puxam para cima tem que ser exatamente as forças que puxam para baixo. Então, força que puxa para cima, força D mais a força E é igual força que puxa para baixo, 120 mais 100 mais 100, certo? Então, a gente tem que a força D mais a força E vai ser igual a 200, 320. 320, certo? Essa aqui a gente guarda como primeira equação. Beleza? Primeira equação. Bom, essa é a primeira condição de equilíbrio, né? Se você for ver aqui as alternativas, todas elas vão dar 320, né? Então aqui 320 é soma, dá 320, também é 320, 320, 320, certo? Então não dá para eliminar nenhuma ainda, eu preciso ir para outra condição.
A segunda condição de equilíbrio, gente, a segunda condição do equilíbrio é o momento resultante ser igual a zero, né? Ou, eu gosto de fazer assim, ó, o momento anti-horário precisa ser igual ao momento horário. Bom, só que para calcular os momentos, né, eu preciso dessas distâncias aqui, ó, que eu não coloquei aqui no desenho. Vamos botar aqui agora, ó. Então, essas distâncias aqui, ó, são importantes e elas são iguais, né? Todo mundo aqui, ó, as distâncias de cada força até o centro vale D, né? Então, elas são todos os pedacinhos são iguais. Pronto. Aí. Beleza? Pronto. Bom, para a gente resolver isso, gente, como a gente tem dois pontos de apoio, a gente pode escolher o ponto de apoio. Só que, gente, presta atenção. O melhor ponto de apoio para escolher é o ponto que você não tem uma força. Tipo assim, você não tem o valor dela. Tá? Porque fica um pouco mais fácil de resolver. Então, vamos escolher um ponto de apoio. O meu ponto de apoio que eu vou escolher, tá, vai ser aqui na força D. Ó. Esse aqui é o meu ponto de apoio. Certo? Esse aqui é o meu ponto de apoio. Beleza? Tá aqui no ponto da força D. Bom, quando eu faço isso, gente, isso vai me ajudar muita coisa. Bom, vamos ver então primeiro os torques em relação a esse ponto de apoio. Ó, pensa que a minha caneta tá aqui, né, e o ponto de apoio tá mais para cá, né? O desenho tá mais para cá, isso. Bom, esse canto aqui, ó, seria exatamente o de 100 newtons aqui, tá? Aqui na ponta da caneta. Beleza. Vamos ver. Quando eu tenho esse peso aqui, ó, o peso está fazendo a barra girar para onde? Ó, o peso, né? Esse peso aqui, ó, só esse peso está fazendo a barra girar para onde? Para que sentido? Não é para o sentido horário, certo? Então, esse peso aqui, ó, tem um torque nesse sentido. Beleza? Bom, calcular torque. Tem que estar na mente já. Como calcula? Bom, o torque ele é calculado como força vezes o braço de alavanca. Né? A alavanca seria exatamente até o meu ponto de apoio. Beleza? Bom, então primeiro, esse aqui é um momento horário. Quem faz esse momento? A força de 100. Beleza. Agora, vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Ó, esse aqui, essa força, o ponto de apoio, tá paradinho aqui, ó. Tá parado. Quando eu aplicar essa força aqui, ó, essa força vai fazer a barra girar para onde? Só essa força aqui, ó. Que sentido que é esse? Anti-horário, né? Então, aqui, essa força cria um torque anti-horário. E a gente continua seguindo com essa ideia. Essa força aqui, ó, essa força D, por que é importante botar o apoio aonde você não tem força? Porque o torque dela é nulo. O torque da força D é nulo. Por quê? Porque não tem distância no ponto de apoio, está em cima do ponto de apoio. E aí o torque é zero. Se não tem braço de alavanca, o torque é zero. Pronto. Então esse aqui o torque é zero. Faltou uma, né? Pulei uma. Faltou o peso aqui, ó. O peso, gente. O peso faz a barra girar para onde? O apoio está aqui. O peso está fazendo isso aqui, né? Ó. Então está fazendo a barra fazer o quê?
girar para o sentido no sentido horário, certo? Sentido horário aqui, ó. Beleza? Então, o peso tem um torque horário. E para terminar, esse 120 tem um torque para onde? Tem um torque no sentido anti-horário. Anti-horário. Pronto. Agora a gente resolve. Como? Momento do horário é igual ao momento do anti-horário. Bom, anti-horário. Anti-horário eu tenho só dois. Que é quem? O peso e a força esquerda. Então vai ficar assim, ó. Momento da força. Momento do peso de 120 mais o momento da força esquerda é igual sentido horário momento do peso da barra mais o momento do peso de 100 newtons. Bom, agora, né? Momento do peso de 120. Bom, a distância da força de 120 até o ponto de apoio é D, né? Então fica 120 vezes D. Força vezes braço de alavanca. Mais da força esquerda. Ó, da força esquerda até o apoio é 2D. Então fica força esquerda vezes o braço de alavanca, que é 2D. Igual. O peso da barra. 100 vezes a distância do força-peso até o meu apoio que eu escolhi, vale D. Então fica vezes D. Mais o de 120, o de 100 lá, do outro lado, lá aqui, ó, vale 3D. Então fica 100 vezes 3D. O 3D eu posso dividir tudo por D, né? Acaba indo embora. Ficou 120 mais 2 vezes a força esquerda, que é a minha incógnita daqui, né? Porque se eu achar ela, já eu acho a outra. Igual 100 mais 300, né? 100 vezes 3. Aqui vai dar 400 menos 120. 2F, 2FE, né? Então fica que o FE é igual a 400 menos 100, 300 menos 20 é 280. Então vai ficar 280 dividido por 2. Então a força esquerda é 140 newtons. Se a esquerda é 140, a força direita fica quanto, gente? Ó, se a esquerda é 140, a direita vai ser 320 menos 140. Força direita vai ser 320 menos 100, 200. 220 menos 40. 180. 180? Estou com sono. 180. Certo? Então a força direita é 180 newtons. Tá aí. Beleza? A alternativa seria força direita IFD 180 e 140. Beleza? Tá aí.
um problema clássico de equilíbrio de corpos, né? De momento, beleza? Então, espero que tenha gostado. Curte, comenta, compartilha, manda para seu colega. É isso. Tamo junto.